Boa tarde, turma. Boa tarde, Fábio. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais uma live das 12 horas. Hoje é a live de número 10. Acho que a gente está na terceira semana. Boa tarde, Sandra. Vamos lá, gente. Vamos começar. Boa tarde, Nicole. Vamos começar o nosso projeto Bioquímica Descomplicada. Não sei se dá para ver o nome completo. Acho que eu cortei aqui, não foi? Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Drica. Pronto, gente. Vamos lá. Para quem está aqui a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa live ela faz parte do projeto chamado Bioquímica Descomplicada para o Nutri. É um projeto com lives semanais, todas as terças, quartas e quintas, sempre ao meio-dia. A gente entra aqui para discutir uma via bioquímica de forma descomplicada e também voltada para a nutrição, tá certo? O tema da live de hoje, essa é a live de número 10, tá certo? Hoje nós iremos discutir metabolismo lipídico, por assim dizer, né? A gente vai discutir o que engorda mais, o excesso de carboidrato ou o excesso de lipídios na alimentação, né? Eu sempre falo para vocês que o excesso de calorias, ele engorda, né? Obviamente. O superávit, assim como o déficit calórico ele é essencial para o emagrecimento, o superávit calórico ele é essencial para o ganho de gordura, na verdade. Só que a dinâmica tanto de emagrecimento como do ganho de peso, ela não é igual para todos os nutrientes, né? Do ponto de vista metabólico, alguns nutrientes podem levar ao ganho de gordura, né, de uma forma mais simples e mais rápida do que outros. E sempre existe essas dúvidas, né, relacionadas a quem engorda mais. A gente sempre ouve falar que o grande culpado para a obesidade, né, para o ganho de gordura, é o carboidrato. Inclusive, eu até publiquei hoje, mais cedo, lá nos meus stories, uma postagem, né, eu pedi da internet, certo? Fui lá dar um Google sobre carboidrato, enfim. E aí nessa imagem, se eu não me engano, lá ela falava que o problema não está na gordura, está no carboidrato, porque o carboidrato estimula a insulina e, consequentemente, o potencial do carboidrato de engordar, fazer o paciente ganhar peso, é maior do que o de gordura. Só que isso não é verdade, isso não faz sentido metabólico algum. Tá certo? E a gente vai entender por quê. Mais uma vez, a gente está aqui com o nosso quadro, né? Nosso piloto, nossa caneta, para a gente discutir o que engorda mais. Se é o carboidrato ou se é o lipídio. Tá certo? Bem, o que a gente precisa entender? Inicialmente, o que é engordar, professor? Sintetizar gordura? Na verdade, a gente pode resumir o engordar o fato de você acumular gordura. Sintetizar gordura é diferente de você acumular. Acumular é como se fosse assim, ó. Eu posso depositar dinheiro no banco, mas isso não garante que aquele dinheiro permaneça no banco e aumente a minha conta bancária. Então entenda que engordar é o aumento da sua conta bancária, não é o fato de você guardar dinheiro no banco. Então toda vez que eu guardo dinheiro no banco, eu espero que minha conta bancária aumente, só que o aumento da minha conta bancária vai depender do quanto de dinheiro que sai. Então toda vez que você faz gordura, seja a partir de carboidrato, toda vez que você aumenta o seu estoque de gordura no seu tecido adiposo, seja a partir de carboidrato ou de lipídio, isso ainda não é engordar, tá certo? Porque se você aumenta em um momento e perde em outro, você não engordou, você acumulou e depois perdeu. Então engordar é quando eu guardo e faço com que essa gordura e esse dinheiro permaneça guardado, tá certo? Então, tanto o carboidrato como o lipídio, eles podem ser estocados no nosso tecido adiposo. Vou botar aqui, ó, TA, tecido adiposo, certo? Então, os carboidratos, eles podem ser armazenados. Na verdade, vamos corrigir essa frase. Carboidrato não é armazenado no tecido adiposo. Carboidrato, ele é convertido, aqui eu vou desenhar bem bonitinho, não sei se vocês conseguem identificar o que é isso aqui. Quem identifica o que é isso aqui? Quem sabe? Isso aqui é o famoso fígado. Né? Então o carboidrato, quando você ingere, ele é convertido em
ácidos graxos no fígado e depois é estocado no tecido adiposo. Tá certo? É isso que acontece com o carboidrato. Já com o lipídio, ele pode sair já da sua dieta, ó, já para o tecido adiposo, porque o lipídio não precisa ser convertido em lipídio. O que a gente armazena é gordura. A gordura da dieta não precisa ser convertida em gordura, ela já é gordura. Então o caminho metabólico que o lipídio da dieta percorre até o seu tecido adiposo é mais simples e mais curto, tá certo? Então se a gente for pensar de uma forma bem simplista, né, nos passos necessários para que o carboidrato da dieta e o lipídio da dieta saia da sua alimentação, né, do seu trato gastrointestinal e chegue até o seu tecido adiposo, do ponto de vista da quantidade de passos de reações químicas, o lipídio é muito mais simples. Ele já sai via uma molécula chamada, ó, quilomicron. O quilomicron, ele sai do seu intestino e carrega o lipídio da sua dieta, certo? Então toda vez que você consome lipídio, né, você precisa lá dos sais biliares, você solubiliza esse lipídio, você digere, tem enzimas, as lipases, fazem a digestão, você absorve, depois você reempacota no seu próprio intestino e libera lá via sistema linfático, depois cai na corrente sanguínea, os quilomicrons que entregam essa gordura da dieta já para os tecidos periféricos, os tecidos que estão na periferia, que podem utilizar, né, como tecido adiposo, tecido muscular. O fígado recebe os remanescentes, certo? Então, de forma simplista, a gordura da dieta já pode ser tranquilamente transportada para o seu tecido adiposo. O carboidrato não, ele cai na sua corrente sanguínea, aumenta a glicemia, estimula a insulina, né? O seu fígado capta, o seu fígado faz glicogênio, né? Os tecidos captam também, essa insulina pode fazer com que esse carboidrato entre no seu músculo, os tecidos captam, e aí uma parte que o fígado recebe, que ele não gerou energia ou não gerou glicogênio, ele fala, opa, vai virar ácido graxo, vai virar, e depois o fígado exporta via VLDL, VLDL e quilomicron são primas, são lipoproteínas primas, certo? Então depois o fígado exporta via VLDL para os tecidos. E a gordura do fígado, a esteatose hepática? Do ponto importante, exatamente. Pensando na esteatose hepática, no acúmulo de gordura do seu fígado, os carboidratos conferem um risco maior. Não é que as gorduras não sejam perigosas. São, afinal de contas, os quilomicrons remanescentes caem no seu fígado também, certo? Mas os carboidratos geram um estresse hepático maior porque eles dependem mais dessa formação de gordura a partir do seu hepatócito, do seu fígado, certo? Então, do ponto de vista do estresse hepático, o excesso de carboidrato causa um dano maior, por assim dizer, né? Tem uns artigos que discutem um termo interessante, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamado de estresse do retículo endoplasmático. Por que estresse do retículo endoplasmático, professor? Porque essa conversão, né, principalmente no retículo endoplasmático liso, não sei se vocês lembram das organelas celulares, isso é um ponto que eu bato muito, estudar bioquímica, fisiologia, tem que estar com a biologia celular, a biologia e a química na ponta da língua, na ponta do cérebro, né, por assim dizer, na cabeça, tem que estar fresco esse conteúdo. Então, quando você consome muito carboidrato, essa conversão de carboidrato em gordura acontece principalmente no seu retículo endoplasmático liso. E aí o excesso gera um estresse dessa estrutura celular. Alguns estudos discutem isso com excesso de carboidrato da alimentação, tá certo? Então, entenda que pensando no metabolismo hepático, o excesso de carboidrato é algo perigoso, que requer atenção, tá certo? Mas do ponto de vista da quantidade de passos, de reações químicas, do caminho que esses dois nutrientes percorrem até serem armazenados no seu tecido adiposo, é muito mais simples engordar com excesso de lipídio, certo? Ah, professor, mas vem aí a ação da insulina. Tudo bem, a ação da insulina. Vamos criar uma situação... Gente, eu já vou responder as perguntas, certo? Vou só abrir a cabeça de vocês, discutir alguns... Aí depois eu foco só em responder as perguntas. Entenda uma coisa. Vamos imaginar uma situação hipotética onde a gordura só seria estocada, independente da fonte, se houvesse insulina. Vamos inventar uma situação aqui onde você só engordaria se houvesse insulina. Ter insulina é um ponto determinante para você engordar. Sem insulina você não engorda. A gente criou essa situação que para você engordar você precisa de insulina. Tudo bem. Então, eu
parto do pressuposto que para engordar eu preciso de insulina e que o principal nutriente que estimula a insulina é o carboidrato. Bom, tudo bem, então eu poderia dizer que todo carboidrato estimula a insulina, é fácil de engordar. Ah, professor, então se não houver insulina não engorda. Tudo bem, então o poder do lipídio estimular a insulina é baixo. Então, considerando uma hipótese onde não tem estímulo de insulina via lipídio e você não engorda, o que não faz sentido, mas a gente está inventando aqui essa situação, para onde é que iria o excesso de lipídios da dieta? Se o fato de engordar depende da insulina apenas, e você ouve lá na internet que pode comer bacon, a gordura do abacate é boa, pode comer também, enquanto você quiser. Picanha, não tem problema. Essa ideia de que gordura saturada faz mal é mito. Para onde é que vai esse excesso de lipídio? Você perde ele por onde? Ou ele é estocado aonde? Ele faz o quê? Ah, professor, o excesso de lipídio eu vi lá no site da Blogger, ele vira energia. Tudo bem. Né? E se você não precisar de energia? Se você ingerir mais energia do que você precisa, para onde é que vai esse excesso de lipídio? Vocês pararam para pensar que não faz sentido fisiológico algum? Então essa ideia de que gordura não engorda porque estimula a insulina não faz o menor sentido. Gordura estimula a insulina no menor grau do que carboidrato, obviamente. Mas essa ideia de que a insulina é determinante para o ganho de gordura, ela não faz sentido, tá certo? Então, entenda que excesso de lipídio também engorda, tá certo? Então, e engorda mais fácil do que o excesso de carboidrato. Isso é fato. Tem estudos, eu até salvei o estudo aqui, deixei ele salvo, comparando justamente isso que eu mostrei para vocês. Quem quiser esse estudo, manda um direct para mim depois que terminar a aula, que eu encaminho, tá certo? Na verdade, eu tenho ele salvo, não salvei agora, tenho ele salvo em alguma pasta aqui, vou procurar, mas vou mandar para vocês. Então, quem quiser esse estudo comparando essa diferença de quem tem o maior poder lipogênico, né? Manda um direct para mim, tá certo? Que eu encaminho esse estudo para vocês. Então, entenda que, do ponto de vista bioquímico, fisiológico, não faz o menor sentido afirmar que carboidrato engorda mais. Afinal de contas, olha só que coisa interessante. Carboidrato é uma molécula com 6 carbonos. O que eu tenho? CHO. CHO é uma molécula com 6 carbonos. Para você transformar quando esse carboidrato é convertido em gordura, ele vira uma molécula com 16 carbonos. Aqui eu vou botar o ácido palmítico, né? O ácido palmítico. Então, para você transformar uma molécula de 6 em 16, você precisa de quê? Energia. Professor, então o senhor está dizendo para mim que o meu corpo gasta para fazer gordura a partir do carboidrato? Gasta. Toda vez que o seu corpo vai engordar, é óbvio que até para você engordar da dieta é custoso para ele. Você está fazendo texto de poço, está gastando energia. Mas é mais custoso ainda quando ele tem que converter um carboidrato em gordura. Então, do ponto de vista bioenergético, toda vez que uma gordura é formada a partir de um carboidrato, que a gente chama de síntese de novo de lipídios, toda vez que a síntese de novo de lipídios acontece, ela custa energia para o seu organismo, tá certo? Então, a síntese de gordura a partir de carboidrato é energeticamente desfavorável. Por que é energeticamente desfavorável? Porque você gasta mais para fazer ela. Entenderam? Ah, professor, mas por que ela acontece? Porque o ambiente que ela está acontecendo requer muita energia, porque você tem tanta energia que sobra para o seu corpo pegar, tirar dinheiro do bolso e falar assim, ó, a gente vai fazer gordura a partir de você. Sinto muito, mas a gente não precisa mais de você, carboidrato, a gente vai fazer gordura, certo? Então entenda que o fato de você engordar, na verdade, o processo de ganho de gordura a partir de carboidrato é mais custoso e mais trabalhoso a partir dos carboidratos do que os dos lipídios. Ah, professor, então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com excesso de carbo? Tem que se preocupar com excesso de carbo. O intuito dessa live é te alertar que você deve se preocupar com excesso de carboidrato e com excesso de lipídio também. Saindo um pouco dessa
dessas vias bioquímicas, né, fisiológicas, indo para a alimentação propriamente dita, muita gente fala, a gente come muito açúcar. Alimentos açucarados tendem a ser ricos em gorduras também. Toda vez que você fala, fulano come muito fast food, pegue o rótulo do fast food e diga e avalie. E diga e perceba se ele tem mais calorias provenientes do carboidrato ou de gordura, certo? Então, esses alimentos açucarados que a gente fala, refinados, além dos carboidratos, são ricos em gorduras também, e é por isso que eles engordam, não é apenas por conta do carboidrato, tá certo? Eu tinha muito medo dos carboidratos, então não preciso ter tanto medo assim. Francisco, depende do quanto de carboidrato que você esteja falando, depende da sua condição de saúde também. O que eu quero falar é que, a depender do contexto, os lipídios podem ser tão perigosos para o ganho de gordura quanto os carboidratos também, tá certo? Eu sempre falo isso, a gente até discute isso, o metabolismo de carboidrato, no curso de... Eu tenho um curso, gente, só sobre metabolismo dos carboidratos, tá certo? São 15 aulas, 8 horas, a gente vai desde a digestão até todas as possíveis vias metabólicas. Eu sempre falo que, pensando em secreção insulínica, vamos lá, aqui vou trazer uma coisa para vocês interessante. Eu sei que a gente fica com muito medo da insulina, né? Mas aqui eu vou botar um gráfico. Aqui eu tenho secreção de insulina. Certo? E aqui eu tenho tempo. O problema da insulina não é o aumento em si. Porque você comeu o carbo, aqui eu vou botar insulina. Tempo. Ao longo do tempo. E aqui eu tenho o aumento. O problema não é você aumentar a insulina. Toda vez que você come carboidrato, a sua insulina aumenta. Ela fez o trabalho dela lá bonitinho, você tem insulina sensível muito bem. A insulina guardou o carboidrato, estimulou vias anabólicas. Depois ela volta ao normal. Ela cai. Então isso aqui é algo fisiológico e algo necessário. Tanto que o prejuízo nessa via aqui é o que leva ao diabetes. A ausência da insulina, dessa curva, dessa ação, leva ao diabetes. Ou o prejuízo na ação da insulina, leva ao diabetes. Então, a insulina é um hormônio do bem, tá certo? Não precisa ter medo da insulina, não. Se ela está falhando, a culpa não é dela. Foi alguma condição que gerou esse estresse que comprometeu a ação dessa insulina. Então, o efeito dela fisiológico é algo normal. Então, isso daqui não é um problema. Isso daqui é um problema. Quando ela sobe e permanece elevada. Isso daqui é um problema. Mas isso daqui não. Então essa é a preocupação. Eu vou comer, vai estimular a insulina. Aí você bota o joelho no chão e fala, graças a Deus que vai estimular a insulina. Porque minha insulina está funcionando e meu organismo está funcionando bem. Graças a Deus. E quando eu como pão, a minha insulina sobe. Isso significa que o seu corpo está trabalhando bem. Tá certo? O problema é quando ela sobe e ela não cai. Aí você está num quadro de resistência à insulina. Aí você tem que... Dieta low carb, então, tem grande risco de gerar diabetes. Samara, eu não diria que é a dieta low carb em si. É a dieta hipercalórica, que pode ser de uma low carb, certo? Se você faz uma low carb e se acaba na gordura, você também vai gerar estresse oxidativo, inflamação e isso pode estar associado a diabetes. Mas não é culpa da low carb, é culpa do excesso calórico que você gerou com low carb, high carb, que você quiser. Certo? É isso que está associado. Isso pode gerar obesidade. Prof, quanto tempo leva essa insulina? Então depende de ficar comendo carboidratos muitas vezes ao dia, a insulina permanece? Não. Essa permanência elevada, Marco, não depende da ingestão diária, questão contínua de carbo. Depende da falha dela na ação. Se ela tem uma célula que ela precisa agir e ela não está agindo, ela não está exercendo a função dela, que é baixar a glicemia, o que acontece? Ela vai permanecer elevada porque ela não conseguiu exercer o seu papel de forma adequada. Então o problema não é da ingestão de carbo, o problema está aqui, ó, na sua célula, onde ela não conseguiu agir de forma correta. Prof, esses picos de insulina realmente interferem no aumento da fome? Mário, ontem eu vi um post, acho que foi até no Instagram de Felipe Almeida,
Felipe Almeida, eu gosto bastante do conteúdo dele. E aí ele fez uma publicação de algum outro profissional que falou que insulina causa fome. Isso é o contrário. Na hora eu estava comentando assim, só que o Bernardo veio falar comigo, aí eu parei de comentar. Né? Mas Felipe Almeida estava corrigindo essa postagem. Eu ia falar, nossa, ela acertou, só que o contrário. Por quê? A insulina tem um papel contrário. Ela induz saciedade, ela age no seu cérebro, no estado pós-absortivo, para falar assim, gente, tem comida. Porque a insulina aumenta quando tem comida. Num quadro de resistência à insulina, os seus efeitos estão comprometidos. Mas numa situação fisiológica normal, ela aumenta e fala assim para todos os tecidos e para o seu cérebro, gente, chegou comida. E quando chega a comida, o sinal é que para você comer mais? Não, o sinal é para você comer menos. Então, nos seus neurônios que controlam o apetite, a insulina tem efeito sacietogênico. Ela fala para o seu cérebro, chegou comida, fica tranquilo aí. Os sinais de fome e saciedade são diversos, né? Tem diversos mecanismos que levam a gente a comer mais, ou ter mais fome, ou ter menos fome. Isso é algo bem importante para a sobrevivência. A gente confunde tudo com fome porque, na dúvida, come, que tem energia, se vivo, você vai ficar. Certo? Então é o contrário. Aí nesse post, Felipe Almeida corrigiu, né, o que o colega falou, que não faz sentido. Se o problema, como eu falei, não é a insulina em si, o problema é a resistência à ação dela, que envolve outros mecanismos. É claro que quando a gente está falando de um paciente que tem insulina alta, que eu vou botar aqui, ó, o paciente tem insulina alta, a gente deve evitar refeições que estimulem a insulina. Eu concordo. Nessa situação, quando você atende um paciente com resistência à insulina instalada, uma conduta básica e sensata, uma hipótese óbvia, é você diminuir a oferta de carbo, porque você está tratando de um paciente que não está dando conta de metabolizar aquilo que ele tem. Mas fora isso, você vai adequar o carbo. É porque assim, quando eu falo dessa forma, você não precisa cortar carbo, fica parecendo que eu estou mandando você comer muito carbo. Gente, você tem que ter saldo para comer carbo. Né? A ingestão de carbo ela deve ser compatível com a sua demanda. Esses dias eu recebi as perguntas nas minhas caixinhas, né? Referente à prescrição de carbo para diabético. Avalie as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e da American Diabetes Association, que é a Associação Americana de Diabetes, e veja se existe recomendação específica de carboidrato para diabético. Não existe. A prescrição ela deve ser individualizada. E quando esse termo prescrição individualizada é uma análise que você faz referente à demanda do indivíduo. Diabéticos sedentários devem comer obrigatoriamente pouco carbo. Já diabéticos mais ativos devem consumir uma quantidade maior do que os sedentários. Tem que comer muito? Não, mas você vai ajustar a demanda. Por quê? Se houver demanda para esse carbo, ele não vai ficar acumulado. Lembra que eu falei que, vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tenho o carbo da dieta. Não tem? Espera aí. Aqui eu tenho o carbo da dieta. Eu falei que ele vai lá para o seu fígado, depois ele vai ser estocado no seu tecido adiposo. Né? Vou botar aqui, primeiro ele cai na corrente sanguínea e chega para os tecidos extrahepáticos. Vou botar músculo aqui. Você comeu carboidrato, ele caiu na sua corrente sanguínea. Beleza? E aí ele vai para onde? Ele vai para o fígado, ele vai para o músculo, né? E no fígado ele vai para o tecido adiposo. Se aqui você tem demanda de ATP, e aqui você também tem demanda de ATP, ele não vai para o tecido adiposo. Qual o sentido de pegar um dinheiro que você tem? Ó, estou com R$500 para pagar a conta de luz. Mas eu não vou pagar a conta de luz, eu vou lá no banco depositar na poupança. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Não faz, é a mesma coisa para o seu corpo. Ele está com carboidrato disponível que gera energia, você está gastando muita energia. Ou você está fazendo déficit calórico, tem que complementar, né, essa oferta calórica. A pergunta, faz sentido você guardar? Até porque a gente falou que para guardar a gente gasta energia. Como é que o corpo vai gastar energia? É como se fosse assim, ó, eu tenho R$500 para pagar a conta de luz, que é R$500.
eu posso escolher pagar a conta de luz ou eu posso guardar esse dinheiro no banco. Só que para eu guardar esse dinheiro no banco, eu tenho que gastar mais R$50, é o que é o Uber. Vou ter que pagar o Uber para ir lá. Faz sentido você estar deficiente em energia e você guardar essa energia? Não faz. Então, sempre que houver demanda, esse carboidrato vai ser utilizado para geração de energia. Então, a complicação é quando você tem um excedente calórico, tá certo? Ah, professor, é a mesma coisa no diabético? Tipo 1 é. Por quê? Tipo 1, você corrige a glicemia com insulinoterapia. Facinho, corrigiu glicemia com insulinoterapia, decongestão de carbo com insulinoterapia demanda, ótimo. Não tem que fazer low, nem high, nem nada. Adequa a insulinoterapia demanda. Tipo 2, você está num quadro de um paciente que tem resistência à insulina, que não está dando conta de metabolizar o carboidrato. Aí você diminui, faz déficit calórico, gordura corporal diminui, adipocinas diminuem, citocinas inflamatórias diminuem, resistência à insulina melhora. Depois que a resistência à insulina melhorou, você adequa a gestão de carbo às necessidades. Adequar a gestão de carbo à necessidade é diferente de comer carboidrato igual uma capivara raivosa, como a gente vê os memes por aí. Na verdade, entendam isso. Nem todo mundo precisa de uma gestão de carbo aumentada. No meu consultório aqui, se eu avaliar a ficha dos últimos 20 pacientes que eu atendi, 18 eu fiz uma restrição de carbo. Ou seja, eu ofertei menos de 40% de carboidrato. Por quê? Porque low carb é a melhor, best friend, amo low carb? Não, é porque é o que se encaixa na rotina desses indivíduos. São pessoas pouco ativas, que ficam em casa, no escritório, trabalhando. Não tem por que você ofertar muito carbo. Certo? Luan, qual seria a quantidade adequada em média de carbo para essa paciente diabética? Não sei, Solange. Não faço a menor ideia disso sem avaliar a rotina dela. Tá certo? Aí não tem como você saber. É uma paciente ativa? Faz exercício físico? Trabalha em pé, sentada, deitada? Dorme o dia inteiro, não dorme? Tem obesidade, não tem obesidade? Tudo isso a gente leva em consideração para adequar a gestão de carbo. Tá certo? Não existe regra. A regra é, de acordo com as diretrizes, as pessoas me perguntaram esses dias nas caixinhas: professor, como que eu faço para saber o que tem um bom nível de evidência ou não? Vá nas entidades, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e Saúde Metabólica. Avalie as diretrizes. A diretriz ela é construída por muitos especialistas que avaliam as evidências. E aí fazem um resumo de todas as evidências disponíveis para orientar os profissionais da melhor forma. Então essa é a melhor forma de diretriz que a gente tem. Certo? Ah, mas porque saiu no estudo. Tá bom, o resultado é promissor. Mas com um estudo você ainda não prova nada. Por mais bem elaborado que esse estudo seja, ainda precisam de outros estudos parecidos, às vezes para encontrar um resultado similar ou não a esse estudo promissor, né? Então é assim que se constrói a evidência. Então o que a gente tem de informações mais sólidas em relação a qualquer assunto são as diretrizes, os guidelines, né, por assim dizer. Guideline e diretriz é a mesma coisa. A falta de carboidratos pode interferir no eixo hipotálamo-gônadas? Thelma, não com relevância clínica. Muita gente fala, é porque assim, já vi estudos discutindo em modelo animal a redução de carboidrato, aumentando o cortisol, baixando a testosterona, né? Em seres humanos a gente não tem dados, ou até porque existem duas fases da restrição de carbo, né? Quando você vem de uma dieta normal, você faz restrição de carbo, você gera um estresse no seu corpo, que antes você fornecia para ele, agora você não fornece. Aí o corpo vai se adaptar do ponto de vista metabólico a essa situação de pouco carbo, vai passar a oxidar mais gordura, expressar mais enzimas oxidativas, isso é normal, essa adaptação. Então, inicialmente a gente sente fome, dor de cabeça, depois a gente se adapta. É melhor? Não necessariamente, mas é uma situação que a gente se adapta, tá certo? Então essa ideia de que carbo, pouco carbo aumenta cortisol, piora a relação cortisol-testosterona, aí isso ainda não tem um bom fundamento clínico, sabe? O desfecho clínico, se isso leva em quê? Hipogonadismo? Algum prejuízo? Não, é só uma adaptação aguda que depois volta ao normal. Eu não conheço nenhum desfecho clínico relacionado a isso, não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu deixei passar. Essa daqui eu acho que eu deixei passar, né?
Para emagrecimento sem querer hipertrofia, melhor ponderar carboidrato ou gordura? Paty, se você vai fazer uma restrição maior de carboidrato ou de lipídio no emagrecimento, depende. Como eu falei, lembra que eu citei, se eu pegar os meus últimos 20 pacientes, 18 eu fiz low carb, porque são pessoas pouco ativas. Então, de forma geral, pelo perfil da população atual hoje, né, que são pessoas pouco ativas, que não sobem uma escada, que não vão nem brincar com o filho mais, é um perfil que precisa de pouca demanda, consequentemente pouco carbo. Não é porque low carb é a dieta top, né? Não é por isso, é porque é a demanda. Muita gente fala, excesso de carboidrato engorda. Eu já prescrevi dietas com 10 gramas por quilo de peso ao dia para determinadas pessoas e elas não engordaram. Sabe? Então, por quê? Porque, como eu falei, ela gastou o quê? Energia. Esse carboidrato foi utilizado para fazer o quê? Energia. Se isso daqui não está acontecendo, esse carboidrato vai para onde? Tecido adiposo. Então, como é que eu faço para não engordar comendo carbo? Gasta energia. Então eu vou ter que me acabar de treinar para comer carbo? Se você gosta de comer carboidrato, você tem que fazer isso. Senão, não tem o que fazer. É física. Energia que não foi metabolizada, senão a gente não perde, ela vai ser guardada em alguma coisa. Como ganhar peso sem... hipertrigliceridemia, você precisa ter um bom controle, principalmente da qualidade do carboidrato que você está ingerindo. Porque assim, os prejuízos das alterações do metabolismo lipídico também estão associados a quadros inflamatórios decorrentes de estresse oxidativo. Então, o excesso de gordura no seu fígado é prejudicial porque aquela gordura em excesso aumenta a produção de radicais livres, radical livre aumenta a inflamação você pipoca com tudo, não é? É a fisiopatologia da esteatose até a cirrose, é assim que acontece, é uma agressão, cicatrização, pronto. Então, além do excesso de carbo e de gordura, né? É claro que você não vai ofertar uma quantidade excessiva, então o ganho de peso deve ser gradual, você deve evitar aquele aumento excessivo, você tem que priorizar a qualidade também do que você está ingerindo, tá certo? Porque caloria é importante, é relevante, mas nutrição não é só caloria, não é verdade? Não conseguiu ouvir a resposta de quê? Paty, mestre, após o exercício durante a janela anabólica, só ingerindo proteína, whey com água, por exemplo, já estimula a insulina para levar os aminoácidos para a musculatura? Já estimula sim, Samuel, tranquilamente. Essa preocupação que a gente tem com a insulina pode, a gente vai falar sobre isso amanhã, certo? Mas esse efeito insulinotrópico, né, da proteína já é mais do que suficiente para qualquer benefício atribuído ao efeito da insulina, certo? Não precisa de carbo nenhum. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Amanhã o tema da aula vai ser carboidrato pós-treino, se ele de fato é necessário e por quê, né? Baseado na bioquímica, obviamente. Devemos realmente, na hora de comer uma fruta social junto a uma fonte de proteína? Não é obrigatório. É uma boa associação, por quê? Né? Porque você vai ter uma fonte proteica. É a mesma coisa se você fazer uma refeição só com arroz ou salada. Né? Uma refeição deve ser completa em nutrientes. Então, uma fruta sozinha é nutritiva, mas às vezes não tem gordura, não tem carboidrato. Então, eu não acho certo, correto. Claro que depende muito de indivíduo para indivíduo. Né? Uma refeição só com fruta é como se fosse um almoço só com arroz ou só com carne. Você está, ao invés de ofertar uma variedade de nutrientes, você está dando um só. Mas associar uma fruta, por exemplo, a uma proteína, além dessa variedade nutritiva, de nutrientes, né? Você tem uma saciedade maior. Certo? É do Vieira, Gastronutri. Por isso é melhor prescrever carboidratos complexos com índice glicêmico baixo. Edu, vou só fazer uma alteração aqui, ó. Eu não gosto de dizer que é bom comer carboidratos complexos. É bom comer carboidratos integrais. Integral e complexo é diferente. Complexo diz respeito ao ponto de vista da estrutura da molécula. Uma tapioca ou um pão tem alguns carboidratos complexos, amido, né? Vem do amido.
Mas o melhor é você comer alimentos, fontes de carboidratos integrais, certo? Íntegro, onde o alimento está íntegro, tem fibras, vitaminas, minerais, enfim. Mas o raciocínio foi correto, só mudaria o termo, certo? Não utilizaria complexo e sim integral. Prof, é verdade que só engordamos após os estoques de glicogênio estarem cheios? Lázaro, não é bem assim. Por quê? Porque estoque de glicogênio você enche de um dia para o outro, sabe? E ganho de gordura você ganha não é de um dia para o outro, né? Então, não dá para dizer, eu engordei nesse mês, todos os dias do mês eu fiquei com o glicogênio cheio. Não é bem assim, esse raciocínio não é correto, tá certo? Então, não é que eu só vou engordar se o glicogênio estiver cheio. Às vezes um dia você treinou, o glicogênio baixou, mas no final do dia você ingeriu mais calorias, então uma parte você conseguiu repor o glicogênio e outra parte você engordou. Então, essa relação não é tão direta assim, sabe? Cara, você é fenomenal nas respostas. Eu que agradeço, Francisco. Muito obrigado. Fale sobre o seu curso de bioquímica. Paulinha, eu vou abrir a turma agora. Na semana antes do carnaval, para vocês passarem o feriado de carnaval, não vai ter festa, né? Na maioria das capitais não vai ter festa de carnaval. Então vocês vão passar o carnaval estudando bioquímica, o meu curso de bioquímica e fisiologia da teoria prescrição nutricional. Essa semana, eu já tem uns 2 semanas que eu estou dizendo que é essa semana, né? Mas essa semana é certo a gente iniciar a divulgação, a gente vai fazer um super evento antes. Mas na semana que antecede o carnaval, a gente vai abrir as inscrições para o curso de bioquímica e fisiologia. É um curso completo com 17, 18 módulos, não me lembro. Porque tem muito módulo, a gente está sempre atualizando. Onde a gente fala sobre bioquímica e metabolismo de todos os nutrientes. Inclusive, os alunos do curso de metabolismo dos carboidratos têm desconto para o curso de bioquímica, porque o curso metabolismo dos carboidratos é só o primeiro módulo do curso de bioquímica, para vocês terem uma ideia de como que o curso de bioquímica é completo. Mas é a melhor forma esse é o melhor curso que eu conheço para nutricionistas aprenderem bioquímica voltada para a nutrição, certo? Para emagrecimento, melhor ponderar carboidrato ou lipídio? Paty, depende. Eu já dei exemplo aqui que eu atendi atletas, por exemplo, e não atletas, às vezes, por exemplo, o último que eu atendi foi um praticante de crossfit, que a gente fez low carb dieta hipocalórica baseada na restrição de lipídios. A gente manteve a ingestão de carboidrato normal para ter um bom rendimento no treino, glicogênio, e fez a restrição baseada em lipídios. Então foi uma low fat para ele. Já a maioria das pessoas que eu atendo aqui, que são pouco ativas, a gente faz um low carb. Então depende da demanda de glicogênio. Quanto mais ativo você for, mais alta pode ser a sua ingestão de carbo. Quanto menos ativo, menor. Luan, qual a melhor forma de consumir a chia de linhaça? Seria batida antes do consumo para fazer farinha? Mas não tem essa melhor forma. A melhor forma é que você consiga encaixar na dieta do seu paciente. Pode ser com iogurte, pode ser em forma de farinha. Enfim, né? Depende da sua estratégia nutricional, dietética, na verdade. Esse curso se aplica aos educadores físicos? Sim, Fábio, educador físico pode fazer, mas o foco do curso é discutir bioquímica voltada para a nutrição. Eu vou ficar apto a prescrever dieta? Não, dieta só com Nutri, tá certo? Mas vai ser um bom curso para você aprender bioquímica. Tem alguns estudantes de medicina, tem estudantes de fisioterapia, né? Tem pessoas que são leigas que eu digo que não tem nenhuma formação superior na área da saúde, mas que estudam o assunto, tem alunos desse tipo, inclusive. A gente aborda o metabolismo dos carboidratos, proteínas, lipídios, bioenergético, fala da bioquímica descomplicada e com um olhar para a nutrição, certo? Então, o educador físico pode fazer? Pode, vai aprender muito. Vai poder prescrever dieta? Não, certo? Até porque é uma atividade privativa, mas o conhecimento... Eu, por exemplo, já fiz uma imersão de 80 horas em treinamento esportivo com o professor Rafael Ribeiro. Fui para São Paulo, fiquei uma semana na casa dele só estudando treinamento esportivo. Aprendi muito, mas prescrevi treino não. Mas foi uma experiência incrível para entender prescrição de treinamento para atletas, né, estrutura de treino, ciclos de treinamento. Foi uma oportunidade incrível. Foi um investimento alto, né, mas valeu super a pena e foi só para conhecimento, porque eu não posso prescrever. É claro que isso vai me ajudar muito no trabalho com atletas de alto rendimento, vai.
né, na adequação nutricional. Mas eu não posso prescrever treino. Ó, digo professor, ótimo em fisiologia de exercício, mas o prof não é o cara. Eu que agradeço, Marcos. Estamos juntos. Estou começando nutrição. Se você está começando nutrição, eu super recomendo que você estude bioquímica, né? E, se possível, faça parte do meu curso. Professor, comecei nutrição esse semestre. Começa antes de estudar esse conteúdo, porque isso vai fazer uma diferença enorme ao longo da sua carreira. Certo? Na quinta-feira, a live de quinta-feira, a gente vai falar sobre isso. Né? Não sei nada de bioquímica, por onde começar? A gente vai ficar uma live inteira aqui só para discutir isso, para orientar melhor vocês, porque essa é uma pergunta, é uma angústia que eu recebo. Professor, estou assustado, não sei por onde começar, é muito conteúdo, e aí o que é que o senhor me orienta? A gente vai falar sobre isso. Então, todos os nutrientes estimulam a insulina, mas sendo o carboidrato que mais faz esse efeito. Não melhoraria a situação nesse período pós o treino, o corpo num estado catabólico, professor? Samuel, o que acontece? Esse catabolismo que acontece intra-treino e pós-treino não vai fazer você perder massa muscular. É como se fosse assim. Você está as vias catabólicas estão acontecendo, mas para a perda de massa muscular acontecer em si é outra história. Certo? Então, o que acontece? A insulina tem mais efeito permissivo a síntese proteica do que estimulando. Ela inibe o catabolismo, por exemplo. E olha só que interessante, se você for entender lá as vias, os mecanismos de ação, né? O que a insulina faz, quais proteínas ela ativa, a síntese proteica, ela age na mesma via que o treinamento físico estimula. Então é como se fosse assim, quando você ingere aminoácidos, você tem o estímulo da síntese proteica pelo treino e, por outro lado, o estímulo dos aminoácidos. Quando você tem a insulina, você tem aumento de síntese proteica do treino, a insulina age pela mesma via, então ela não tem efeito aditivo quando o treino acontece. Não sei se vocês conseguiram entender. Existem diversas formas de você estimular a síntese, né? A via que a insulina estimula é uma via similar do treino, então se o estímulo já está ocorrendo por conta do treino, a insulina não tem efeito aditivo. E todos os outros possíveis efeitos, né, são atingidos, né, com doses normais de insulina. Inclusive, o whey estimula a insulina da mesma forma que um carboidrato estimula. Certo? Então, esse efeito, principalmente se você tem um whey pós-treino, qualquer efeito insulínico dos carboidratos é irrelevante já se você já tem o whey. Certo? Adoro o curso. Fico muito feliz em saber. Parabéns. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Estou no 5º período de nutrição. Tenho muita vontade de aprender bioquímica. É muito difícil de aprender esses nomes. É por isso que você não precisa decorar nomes. Eu tenho uma memória péssima também. Péssima. E isso não atrapalha ninguém de aprender bioquímica. Porque aprender e decorar são coisas diferentes. Tá certo? Amanhã a gente vai falar sobre whey, sobre carboidrato pós-treino, sobre insulina pós-treino, sobre síntese proteica, sobre a necessidade dessa síntese ou dessa insulina, né, desse carboidrato pós-treino. Tá certo? A gente vai discutir isso tudo. Gente, eu vou finalizar o nosso bate-papo de hoje, tá certo? Queria agradecer aqui a presença de vocês, as perguntas, as contribuições e as mensagens. Para mim é um prazer enorme, a gente já está aqui na 3ª semana, espero que esse projeto continue para sempre, por 100 semanas aí, para a gente discutir bastante bioquímica de forma descomplicada. Eu vou deixar a gravação disponível tanto aqui no meu Instagram, quanto no meu canal do YouTube, tá certo? Assim que eu encerrar aqui, eu vou deixar a gravação salva para quem quiser assistir depois, ou para quem não conseguir assistir ao vivo, assistir a gravação. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui também para falar sobre carboidrato pós-treino. E na quinta-feira também, meio-dia, certo? Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês mais uma vez. Um excelente finalzinho de terça-feira para vocês. Tchau, tchau.